Brasil, o problema já não chega a ser ideológico, tá certo? O problema ideológico no Brasil está resolvido, o Brasil já é comunista, pô, acabou. Né? O problema agora é um problema de ordem estritamente moral, quer dizer, é sacanagem, é mesquinharia tradicional do povo brasileiro. Eu tenho estudado esse assunto, pô. Você pegar, assim, na nossa literatura, a documentação que existe sobre a mentalidade mesquinha do brasileiro, é uma coisa extraordinária. Não é isso? E então, eu lembro, até essa semana me chegou aqui 2 artigos, um que o sujeito apresentou num congresso de história, agora em 2011, e ele se referia ao que um outro camarada tinha falado em 2002, a respeito do Carpo. Eu digo, a única preocupação dessa gente era o seguinte: nós temos que enterrar esse tal de Olavo, porra, tá entendendo? Temos que sumir com ele, né? Ele desenterrou o Carpo, nós vamos enterrar ele, né? Era a única preocupação, a única, meu Deus do céu. Agora, para você ter ideia, eu vou até ler aqui um negócio para vocês, para você ter ideia, não está pronto ainda, quando estiver pronto eu coloco na internet. Mas olha, quando saiu o primeiro volume dos Ensaios Raundis de Otto Maria Carpo, recolocando à disposição dos leitores um dos bens mais preciosos e injustamente esquecidos do patrimônio literário nacional, a inteligência esquerdista, culpada ela própria do esquecimento, reagiu com aquela mesquinharia, aquela baixeza, aquela calhordice que faz dela, no cenário intelectual do mundo, um fenômeno único e incomparável. Não podendo negar atenção ao ressurgimento editorial daquele que foram dos seus ídolos no tempo da ditadura, mas não querendo confessar que sua dívida de gratidão para com ele acabava de ser paga por um inimigo do Grêmio, fez o devido alarde da edição, sem mencionar o nome do preparador da obra, também autor das 700 notas de rodapé que acompanhavam o texto, e de uma introdução de quase 100 páginas, que Alberto Dines, exceção honrosa no silêncio geral, celebrou como o melhor estudo até então publicado sobre o grande crítico austro-brasileiro. Nem todos os enfesadinhos, no entanto, participaram uniformemente daquilo que na época chamei Operação Vaca Amarela. Alguns apelaram a outras formas de boicote. Zenir Campos Reis, no artigo Um Começo, publicado em 2002 na revista Teresa, do Departamento de Letras da USP, chegava a citar o nome proibido, mas só para acusá-la de 2 gralhas tipográficas, praticamente inevitáveis num livro de 800 páginas, e de fazer, a propósito da evolução intelectual do Carpo, conjecturas indemonstráveis, entre aspas. Ele não dizia quais. Nada havia de original nisso. Mais ainda que o silêncio ostensivo recomendado pelo seu Milton Temer, as alusões lacônicas, desprovidas de qualquer explicação, têm sido a modalidade de discurso constante e invariável com que essa gente trata da minha pessoa. O procedimento tem 2 méritos indiscutíveis. De um lado, dá a impressão de que as más qualidades, assim compactamente atribuídas a mim, são coisa tão provada e arquissabida que só um ignorante precisaria de mais de 1 ou 2 palavras para reconhecê-las à primeira audição como verdades finais. Para não passar por burro, o ouvinte faz que sim com a cabeça e fica o duvidoso por certo. Em segundo lugar, o emprego desse expediente confere ao usuário aquela aura de sapiência profunda que a memória ancestral associa à brevidade da fala. Pacheco, o personagem de Essa de Queiroz, descobriu a fórmula: digas pouco para que imaginem que sabes muito. Foi assim que, sem nunca ter dito ou feito nada que prestasse, granjeou fama de gênio. Tal foi o método do professor Reis, como hoje o de Caio Navarro de Toledo, João Carlos Quartino de Moraes e tantos outros. Para não dizer que seu artigo não valia nada, tinha ao menos a utilidade de chamar a atenção para um aspecto do estilo de Carpo, que qualquer leitor culto tem a obrigação de perceber à primeira vista, mas que num meio iletrado como é o das faculdades de letras, pode mesmo dificultar o entendimento dos textos e por isso mereceu do articulista um esclarecimento didático em tom de advertência indispensável. Refiro-me ao uso frequente do discurso indireto livre, em que o crítico, explicando as intenções de um autor, assume a palavra em nome dele sem aspas nem citações. Esse é um dos encantos mais típicos da prosa de Carpo. Só analfabetos funcionais podem falhar em distinguir aí, por instinto, o que é a opinião dele, o que é do autor comentado e o que é a ambiguidade proposital, expressão artística de uma dúvida em aberto. De fato, isso é muito gostoso no Carpo. Né? Ele está falando, de repente, ele está falando como se ele fosse o autor que ele está comentando. Né?
E você às vezes não sabe se ele concorda com aquilo, se ele não concorda, mas é ambiguidade proposital, é muito gostoso esse negócio. O leitor que necessita de explicação para isso já perde 90% do prazer da leitura. Está como o sujeito que na primeira noite da lua de mel peça à mulher que o espere na cama, enquanto ele se prepara estudando um tratado de fisiologia do orgasmo. Não escrevo para esse tipo de leitores, mas o professor Reis parece que não tinha outros, donde concluiu que a inépcia deles era normal. Quanto às conjecturas indemonstráveis, foi preciso passar esses 9 anos para que finalmente eu soubesse a que se referia aquela expressão, em si mesmo um primor de imprecisão vocabular. Conjecturas não se demonstram, confirmam-se ou impugnam-se, e a confirmação ou impugnação é que por sua vez se demonstra. Descobri o sentido da insinuação graças ao comunicado Reacionário Progressista, a disputa acadêmica e editorial em torno da memória de Otto Maria Carpo, de Eduardo Gomes Silva, apresentado ao 26º Simpósio Nacional de História, da Associação Nacional de História. A sigla é ANPU. Eu não sei porque é ANPU, Associação Nacional de História. Cadê o PU aí no meio? Bom, não sei. É publicado em julho de 2011. Escrito para dar apoio retroativo ao protesto de 2002 contra as minhas conjecturas indemonstráveis, esse trabalho é um forte indício de que já no período transcorrido desde então, o círculo de alunos e admiradores do professor Reis evoluiu do analfabetismo funcional ao analfabetismo stricto sensu. Eis alguns exemplos colhidos a esmo num texto que não vai além de 13 páginas. Aspas. A escolha das passagens que compõem a epígrafe acima figura como introito às questões que abonam com o seu quinhão de particularidade desta comunicação. Cadê o objeto? Só tem sujeito, tem objeto. O risco que corremos com o neologismo que teimam em nascer por falta de melhor expressão. O neologismo teimam. Seus posicionamentos contraditórios pouco avançam a convenções. Complementa esse vultoso corpus os artigos e livros de expresso caráter político. Quer dizer, os artigos complementa. E assim por diante, né?